favor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida. Fale conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir a voz do Senhor ministrando ao nosso coração aquilo que precisamos, à medida que precisamos para essa noite. Então tira todo o embaraço, todo impedimento, todo ruído à nossa volta. Em nome de Jesus, silencie agora a voz dos nossos adversários que querem furtar, roubar de nós as sementes da Tua palavra que são poderosas para destruir fortalezas, que são poderosas para criar, que são poderosas para dar vida onde tem morte. Então, por favor, meu Deus, que a Tua palavra gere vida agora ao coração de cada um dos Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, livro de Esther, ainda de pé, capítulo de número 6. Hoje é a segunda semana de uma série de mensagens desse mês de março, onde a gente vai estar falando sobre mudança de sorte. Deus é um Deus que muda a nossa sorte. Semana passada nós falamos sobre a vida da Esther e eu vou continuar no livro de Esther, capítulo 6, no verso de número 6. Esther era uma jovem chamada Hadassa e ela é levada no cativeiro babilônico e ela vai estar numa cidadela chamada Suzã, no Império Persa, e ela, orientada pelo seu primo Mordecai ou Mardoqueu, ela se lança num concurso para ser a próxima rainha. E quando ela entra no local, a Bíblia diz que todo mundo achou graça dela. E nós estivemos falando semana passada, e hoje eu quero falar sobre o Mardoqueu, o primo dela. E eu quero declarar uma mudança de sorte hoje também na sua vida, em nome de Jesus. Verso 6 diz assim: entrou Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E eu quero dizer que a honra está em teu caminho. A honra está chegando em nome de Jesus. Está no seu lugar, por favor. Eu gostaria muito que você mantivesse sua Bíblia aberta. E a gente vai ler alguns versículos hoje para a gente entender aquilo que o Espírito de Deus deseja falar conosco. Abra lá no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 21. Esther toma posse como rainha. Ela agora já não é mais a menina Hadassa. Ela agora já não é mais apenas a prima de Mordecai. Ela agora é a rainha de um dos maiores impérios que já existiu, o Império Persa. Isso a nível de entendimento. Hoje o Império Persa não existe mais, mas eles estão localizados exatamente onde está hoje o Irã. O Irã faz parte do antigo Império Persa. E desde lá de trás, o Império Persa disse: eu vou acabar com os judeus. Hoje o Irã está dizendo: eu vou exterminar Israel do mapa. Não conseguiu lá atrás, não vai conseguir hoje. Porque quem é guardado, protegido, quem tem uma promessa de Deus, escuta, está bem guardado pela mão daquele que fez promessa. Pastor, o senhor é judeu? Não, mas tem um judeu que mora aqui dentro de mim. Jesus mora dentro do meu coração e ele é judeu, irmão. Escuta, a gente precisa remover esse espírito antissemita do meio da igreja.
Sabe, um espírito que vem para dizer: Israel é isso, é aquilo. Mas vamos lá para a palavra. Esther já está reinando e o primo dela está na porta do rei sentado. Versículo 21 diz assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado na porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Só para você entender o cenário, o Mordecai, ou Mardoqueu, está sentado na porta do rei, e aí tem 2 camaradas que guardavam a porta e eles estavam insatisfeitos com o rei. E eu fico preocupado com gente satisfeita, porque essa gente insatisfeita sempre está tramando contra a gente, e sempre nas costas. E eles começaram a tramar, conspirando: vamos matar o rei. Só que quem estava perto era alguém que, sabe, vivia em aliança, e um aliançado ele sempre guarda as nossas costas. E eu quero dizer para você que eu quero ser um aliado seu para guardar as tuas costas. No dia que eu precisar, também guarde as minhas. E a gente vai se proteger um ao outro. E o sangue de Jesus está sobre nós, guardando-nos também e nos protegendo. O Mordecai ouve essa história. E aí o verso 22 diz assim: veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revela isso à rainha Esther. E Esther diz para o rei, em nome do Mordecai: opa, peraí. Mordecai sabe da história, manda um recado e diz assim: vai lá, fala com a Esther, que tem uma trama para matar o rei. Alguém quer matar o seu marido. Denuncia isso. A Esther fala para o rei, mas ela fala em nome do Mordecai. Ela diz assim: olha, o Mordecai, tem um judeu lá chamado Mordecai, ele disse que estão conspirando contra a tua vida. E aí olha o que diz o verso de número 23. Investigou-se o caso e era de fato. Ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. A primeira vez que eu li isso, irmão, eu falei: caramba, o Mordecai, cara firme. Sabe aquele tipo de gente ponta firme? Sabe aquele cara que, de palavra, Alex? Aquele camarada que, sabe, ele não tem medo de afrontas, mas ele se posiciona. Eu falei: cara, esse Mordecai, que esse cara era firme. Primeiro ele ensina a prima dele, ele cuida dela como uma filha, orienta a moça está muito bem no palácio, ele não, sabe, usurpa, ele não fica: olha, você está aí porque eu te coloquei aí. Não, cara, sabe, reto na conduta dele, e chega aos ouvidos dele que alguém estava tramando contra o rei. Ele vai: ó, diga a Esther que tem alguém tramando contra o rei. A Esther vai falar para o rei, diz assim: olha, eu estou falando no nome do Mordecai, ele que descobriu tudo. Só que tudo isso vai parar num livro. E aí o verso de número 1 do capítulo 3, a primeira vez que eu li, eu fiquei com muita bronca do rei. Porque quando eu leio a Bíblia, eu entro nela e deixo ela entrar dentro de mim, irmão. Escuta, quando você lê a Bíblia, deixa a Bíblia entrar em você e entra nela também. Ela vai se tornar viva para você. Olha o que diz o verso 1. Depois dessas coisas, do que? De se descobrir a trama, dos caras serem enforcados. Depois dessas coisas, o rei Assuero fez o quê? Engrandeceu Ramã. Opa! Quem livra é um e o outro ganha o privilégio. Quem é o instrumento para livrar a vida do cara é um, e quem é honrado é o outro. Eu não sei se você já passou por alguma situação parecida como tal. Trabalhou, fez, e aquele que não fez nada, ele foi honrado. Quando a gente chegou aqui em Realengo, a gente trabalhando na igreja que meu pai pastoreava, eu e Cristiane servíamos com muita alegria, e tinha um líder de jovens naquela igreja. E a gente decidiu: vamos fazer um congresso, e nos mobilizamos. Eu fiz camiseta. Antigamente era permitido isso, não sei se ainda é. A gente saiu de madrugada colando nos postes. Fizemos cola com farinha de trigo e saímos colando. Nunca foi permitido, mas o Alex fez, contraventou. Tudo ideia dele, irmão.
se justifica, nunca foi permitido. Tudo ideia dele, ó. Então, nunca foi permitido, mas a gente fazia. E a gente saía colando para falar do congresso. Era o meio que a gente tinha de comunicar. Hoje é tudo digital. A gente trabalhou a beça. O congresso foi uma benção. Terminou no domingo à noite. No outro dia, na segunda-feira, quando terminou no domingo, o líder do jovem não fez nada. Nada. Quem trabalhou eu, a Cristiane, e tinha mais um. O cara não fez absolutamente nada. No domingo à noite, quando terminou, ele pegou o microfone e falou: quero agradecer a toda a equipe de trabalho. Eu fiquei olhando para ele. Falei, esse cara não vai subir não, mano. Mas eu estava muito feliz que eu tinha trabalhado. Eu estava nem aí. Aí o Espírito Santo do meu lado se entristeceu. Cristiane falou assim: amor, ele não fez nada. E ele está falando isso tudo. Eu falei, fica tranquila, porque tem recompensa do céu para gente. Escuta, quem denuncia é o Mordecai, e quem é engrandecido é o Ramã. Mas lá no trono de Deus, nada passa desapercebido. Nos registros de Deus, nada passa desapercebido. Escuta, na fotografia de Deus, nada fica encoberto. No vídeo lá de Deus, nada fica escuro. Não, ele tem tudo muito claro. Só que olha o que diz o texto. Versículo 1 do capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedate, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Finalzinho do verso 2. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Ah, que cara. Escuta, Mordecai significa homem pequeno. Ele podia ser pequeno na estatura, mas era grande, era valente na conduta e na postura. Eu quero dizer, Deus vai mudar a sorte, não daqueles que têm grande estatura, não daqueles que têm, sabe, muitos views, mas Deus vai mudar a sorte, é daqueles que se posicionem. Então eu quero dizer para você hoje, querido, se posicione no reino. Escuta, quem vive uma mudança de sorte não pode mudar o seu posicionamento. Pode estar todo mundo em volta, mudando, pulando para o outro lado, e aí você? Eu vou permanecer firme na minha conduta. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: não mude o seu posicionamento, seja firme no Senhor, meu irmão. Se posicione em Deus. Agora escuta o que eu vou te dizer. O nosso posicionamento firme agrada a Deus, mas desagrada pessoas. Eu vou repetir para você. Nos posicionarmos de maneira correta e firme toca os céus, mas aborrece gente aqui na terra. Porque alguém chega lá no Ramã e fala assim: aí, é o seguinte, tem um judeu aí que todo mundo se inclina, mas o cara não se inclina e nem se prostra. Quando chega nos ouvidos de Ramã, ele fica furioso. E ele vai averiguar, e olha o que diz o texto, verso de número 5. Vendo, pois, Ramã que Mordecai nem se inclinava e nem se prostrava diante dele, se encheu de furor. Eu quero dizer para você, querido, vai ter gente que quando Deus decidir mudar a sua sorte, vai ficar furioso com você. Mas fique firme na sua posição. Ramã decide uma coisa: eu não vou matar só esse cara, eu vou exterminar toda a linhagem dele. Eu vou acabar com todos os judeus. Vou acabar com eles. E ele trama um plano. Olha o que diz o texto.
versículo 12 do capítulo de número 3. Você está comigo aí com a Bíblia aberta? Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. Sempre tem esse número, irmão. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. Segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero, se escreveu com o anel do rei que se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhe saqueassem os bens. A ideia de Ramã era o seguinte: um único dia, uma aniquilação geral. Homem, moço, velho, criança, mulher, é judeu, mata. É judeu, extermina. Eu gosto muito de ver alguns filmes que contam a história do povo judeu e do Holocausto. Teve um filme que a gente estava vendo, que assim, aquele filme, irmão, se não chorar, tu tá com problema de defeito de fábrica sério, crônico. Um filme assim, caramba, me moeu aquele filme. De tanto que esse povo foi massacrado, sabe, de tanto que esse povo sofreu. E mais uma vez queriam aniquilar o povo judeu. E a proposta era: manda carta para todas as províncias. Aonde chegar essa carta e tiver um judeu no mesmo dia, dia 13, do mês 12, do mês de Adar, mata todo, homem, mulher, jovem, criança, velho, extermina de uma vez. O plano estava feito, mas escuta, acima de qualquer plano que o homem faça, existe um Deus que está sempre com seu cetro apontado para aqueles que são fiéis a Ele. E Ele sempre vai mudar a sorte daqueles que pertencem a Ele. E eu quero declarar que Deus hoje está com o cetro dele estendido sobre mim, sobre você, sobre essa casa. Escuta, uma mudança de sorte está em andamento em nome de Jesus. Versículo 1 do capítulo 4. Você está comigo aqui? Quando soube Mordecai de tudo que se havia passado, rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Eu não sei se você já viu alguém clamando de dor, mas não é uma dor física, é a dor da alma. Eu fico imaginando Mardoqueu, ele recebe a notícia, ele rasga a roupa. Pastor, o que era rasgar a roupa? Era o ato mais alto de indignação. Ele pega a cinza, coloca sobre ele, e ele vai para o meio da rua e começa a gritar, Ângelo, de tanta angústia. E olha o que diz versículo 2: quando ele chegou na porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Pastor, o que tem a ver isso com a gente? O que tem a ver isso comigo? Talvez você esteja aqui, você esteja passando pelo teu momento de angústia, de dor, de luto, de lamentação. Eu não sei que tipo de estação você está vivendo. A gente cantou essa música hoje, as estações. Eu não sei se você está no teu inverno. Eu não sei se você está na estação onde as folhas da tua vida estão caindo. A árvore está sem nenhuma folha, está seca. Mas escuta, lá dentro tem vida. E uma hora Deus muda a sorte.
Uma hora, Deus muda o quadro. Sabe, numa hora a estação muda, o tempo muda. E me lembra do texto que diz que o meu choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela está vindo pela manhã. E eu quero profetizar, sabe, que a alegria está vindo pela manhã, meu irmão. Talvez tenha gente que ouça a pastora dizendo assim: eu estava aqui no domingo pedindo a Deus sozinho uma roupa e alguém veio e me abençoou. Aí talvez tenha gente que não conheça, sabe, o livro inteiro, só vê a capa da pastora, mas você não lê o livro todo. Você não sabe que essa mulher passou junto comigo. Sabe, talvez tenha gente que, sabe, olhe para o pastor e diz assim: cara, a vida do pastor é 100%, troca só 2 minutos. Talvez você está lendo só a capa. Você não leu o conteúdo do livro, meu irmão. Você não leu as provas, as lutas que eu passei. Sabe, momentos de noite que eu passei, onde eu pensei assim: eu acho que agora não vai dar. Eu acho que agora não, de fato, acabou tudo. Mas escuta, a árvore pode estar toda seca, mas tem vida lá dentro. Eu quero dizer, tem vida de Deus aí dentro de você. Sabe, quando chega a hora da mudança de sorte, irmão, sabe, tem gente que vai ficar surpreso, mas essa árvore está toda seca. Essa árvore não tinha condições nenhuma de dar fruto, mas vão ver os teus ramos frutificando. Eu posso ouvir um amém seu em nome de Jesus. Você já viu um pé daquela fruta caqui? Irmão, você olha para aquilo, você diz assim: não vai sair nada daí. Galho seco. Você fala: isso aí não vai dar fruto. Talvez tenha gente que está olhando para você. Talvez tenha gente que esteja vendo a tua vida e está dizendo assim: pé de caqui, tudo seco, mas tem vida aí dentro de você. Escuta, teve gente que olhou para mim há tempos atrás e falou: pé de caqui. E eu só sabia comer caqui mesmo, porque a gente só tinha R$1 para comer caqui, meu irmão. Era 3 para mim, 3 para ela, e os 3 dela ainda falavam: me dá um aí, meu amor. Escuta, era a nossa janta, era uma caixinha de caqui, com 6 caqui. E depois do caqui a gente chapava água para dentro para inchar, meu irmão. Escuta, mas lá dentro tinha vida, e eu quero dizer, dentro de você tem vida também. Sabe, o teu choro está durando essa noite, a alegria do Senhor está vindo pela manhã. Eu quero dizer para você, querido, que o Espírito Santo, ele nos auxilia no dia da nossa fraqueza. Não é no dia da festa, não é no dia da celebração, não é no dia da comemoração, não, é no dia que todo mundo está olhando para a gente igual um pé de caqui, todo seco, mas o Espírito de Deus está nos sustentando. E eu quero dizer, você chegou até aqui porque o Espírito de Deus está te sustentando. Sacode esse irmão que está do seu lado, diga assim: o Espírito de Deus está sustentando você, meu irmão. Oh, meu Deus. Verso 4 do capítulo 4. Então vieram as servas da Esté. A Esté estava bem. E os eunucos fizeram saber com que a rainha muito se doeu. E sabe o que a Esté faz? Ela manda roupa para o primo. Escuta, tem gente querendo te dar roupa, mas tu não quer roupa. Tu quer saber o quê? Tu quer mudança de sorte. Sabe o que é roupa? Sabe o que é a gente querer dar roupa? É a gente olhar para você e falar assim: ah, coitado, ah, tadinho. Teve gente que olhou para mim e falou assim: ah, coitado do pastor Júnior, está sofrendo. Ah, coitado da pastora Cristiane, tadinha dessa mulher, está sofrendo. Sabe o que é isso? É a gente querendo dar roupa para a gente. Mas Deus não tem roupa. Deus tem mudança de sorte. Deus não tem roupa para mim. Deus tem uma nova história, um novo capítulo, Marlo. O grande problema é que tem gente que está se contentando com roupa. Não, estou feliz, está me dando roupa. Ah, está me fazendo carinho aqui, tadinho.
Olha o que diz o texto. Porém, ele, o Mardoqueu, não aceitou. Escuta, pare de aceitar a roupa da coitadice. Pare de aceitar, sabe, aquele elogio que só faz massagem no teu ego. Eu não quero elogio que massageie meu ego. Eu quero mudança de sorte na minha vida. Elogio que massageia o meu ego. Escuta, é dopamina rápida. Me dá pouco momento de prazer. Agora eu quero dizer para você que mudança de sorte é transformação de vida. Mudança de sorte é uma história nova sendo escrita. Mudança de sorte é quem me viu lá, pé de caqui, seco, está vendo os frutos que estão brotando da minha vida. Eu quero profetizar que você vai dar muito fruto em nome de Jesus. Você não vai dizer, eu quero a roupa. Não, você vai dizer, eu quero a mudança de sorte. Versículo de número 7, olha o que diz. Mordecai fez saber a Ester, lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Eu quero falar para você, terceiro lugar, o teu inimigo está pagando para ver a tua derrota. Tem inimigo que está pagando caro para ver a tua derrota, mas ainda que o inimigo esteja pagando para ver a minha derrota e a tua, Deus já pagou lá na cruz do Calvário a minha vitória e a tua vitória, meu irmão. Ainda que o inimigo esteja dizendo, eu pago para ver esse cara derrotado, Deus está dizendo para você, eu já paguei na cruz do Calvário a mudança da tua sorte, a mudança da tua vida, a mudança do teu destino. Você está aqui comigo, glorifique a Jesus, querido. Aquilo ali é pagamento. Está pagando para destruir a vida de alguém. Está pagando para destruir a família de alguém. Está pagando para fechar a porta de um lugar. Mas escuta, pastor, se eu tenho medo disso, como é que eu vou ter medo? Se aquele que me resgatou e me salvou, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele manda em tudo e manda em todos. E a Bíblia diz, no livro de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele, é Ele, meu irmão. Escuta, não é a igreja da aliança. A igreja é só um instrumento. A igreja é só um veículo. A igreja só faz o papel dela. Mas é Jesus quem opera. E Ele está operando aqui hoje na igreja. Ele está presente aqui hoje nesse lugar. Ele está aqui hoje dizendo para você que você precisa se abrigar à sombra do Onipotente. Sabe por quê, Jason? Porque quando eu estou na sombra do Onipotente, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então eu quero dizer para você, vá correndo hoje para a sombra do Onipotente, porque lá você vai ter socorro, lá você vai ter proteção. Escuta, o Mordecai vai falar para Ester. A Ester está no palácio, irmão. Tem gente que está no palácio e não sabe o que a gente está passando. O pastor está criticando quem está no palácio? Não, é lógico que não. Ele está vivendo a estação do palácio. Mas enquanto eu não estou no palácio, eu estou na porta do rei. Enquanto eu não estou no palácio, eu estou sofrendo na porta do rei. Mas eu vou falar, eu vou denunciar. Olha, é isso que eu estou vivendo.
Eu não preciso de roupa. Eu preciso de mudança de sorte. O Mordecai manda dizer para Esther: cai a ficha para Esther. Versículo 8. Eu preciso encerrar, a hora já está avançada, mas eu preciso orar por você. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Suzã, para destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Olhe para mim. A sorte da Esther, Alex, tinha sido mudada. E eu quero dizer que Deus muda a nossa sorte, Rafael, porque Ele tem um propósito, Cassiano. Deus mudou a sorte da Esther, da menina exilada, em rainha, porque agora ela estava na posição que Deus tinha colocado ela para cumprir o propósito. E quem estava lá na porta do rei tinha que denunciar para Esther para saber o que estava acontecendo. Era como se Mordecai estivesse apertando o botão para Esther, dizendo assim: está na hora de você cumprir o teu propósito. A Esther manda um servo dar o recado para o Mordecai. Versículo 9. Tomou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para um homem ou uma mulher, sem ser chamado, entrar no palácio ou no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença e de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Entenda. Mardoqueu denuncia, a situação é essa. Esther agora manda recado. Ela falou assim: ô primo, é o seguinte, se alguém vai até o rei sem ser chamado e entra no pátio, é morto. Porque ninguém pode chegar para avistar o rei se não for chamado. Já tem 30 dias que o rei não me chama. Só tem uma maneira: se entrar sem ser chamado, ele precisa estender o cetro de ouro, e aí obtém o perdão. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para conjuntura como esta é que você foi elevada rainha. E aqui eu quero falar em quarto lugar para você. Crê em cada promessa do Senhor. Crê em cada promessa que Ele te fez. É a ferramenta certa para você viver uma mudança de sorte. Hoje é dia da gente ajustar a nossa fala, aquilo que Deus falou a nosso respeito. E eu não saio nem 1 milímetro. Deus falou que vai fazer. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Dizendo ele cumpre. Eu quero declarar: promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Eu estou pregando para você porque é uma promessa de Deus para a vida da minha mãe. Minha mãe, quando eu, meu irmão, minha irmã nasceram, ela apresentou ao Senhor no hospital: é teu, eu entrego para o Senhor.
Meus filhos são do Senhor. Escuta, o mundo tentou me fisgar, o mundo tentou me iludir, mas a minha mãe tinha uma promessa e ela orava por essa promessa. O Júnior é de Jesus, o Júnior é do Senhor. Você tem uma promessa de Deus? Confie na promessa até o fim. Minha sogra, que sempre tem falado direto dela, um dos filhos dela, irmão da Cristiane, João, mais conhecido como Zito. Pensa, um cara chato, doidão, de tudo que você imaginar, piorava a situação dele. Eu falei, Cristiane, um dia sua mãe vai partir dessa terra, vai ficar ruim pro teu irmão, ninguém vai ter paciência com ele, só tua mãe. E sabe o que a minha sogra dizia? Zito vai ser um pastor, João é um pastor, João é um pastor. Irmão, o cara chegava chapado, João é um pastor. Todo mundo olhava, não tem jeito não, pede aqui, tudo certo. João hoje está na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. João está na igreja de manhã, de tarde, de noite, sexta-feira vigília. O cara não sai da igreja, irmão. Eu fazia higienização em sofá. A Cristiane falou, amor, leva o João. Eu falei, ele está precisando? Tá, leva o João para te ajudar. Eu falei, João, tem um serviço aí, posso te pagar tanto. Então vamos embora. Cara, ele entrou no carro. Parecia que eu estava andando do lado do... Meu nome, pastor? Macedo. Parecia que eu estava com o Edir Macedo do lado. Ele só faltou fazer a mãozinha. Amigo! Cara, ele foi falando o tempo todo, o tempo inteiro. É fé. É fé, Júnior. É fé. Tem que buscar, cara. Tem que buscar. A linguagem da igreja lá. Eu falei, amém, João. É bom te ver assim, cara. É a fé. É a fé, irmão. Tá ligado? Eu falei, tá ligado. Vamos ganhar esse dinheiro aí. Vamos trabalhar. Chegamos na casa. João olhou para casa e falou, essa casa é boa. Mas tem uns encostos aqui nessa casa. Irmão, o cara tá modo hardcore de crente, irmão. Ele só quer saber de evangelizar. Sabe qual é a tarefa do João? Escuta, o João não quer um microfone, não quer... A tarefa dele é ir lá no Jacarezinho, Jacaré, Cracolândia. Ele pega os caras que ninguém... Ele pega um monte de pé de caqui e leva para a igreja. E fala, o teu vício tem cura. Eu fui curado. Você também pode. Vão comigo. Aí nesse dia que eu levei ele, quando acabou o serviço, ele falou, Júnior, pode me pagar assim? Eu falei, posso. Por quê? É porque eu fiz um voto com Deus. O cara tá vindo a pé de São João de Meriti para Del Castilho, andando para participar da reunião, porque ele falou, eu não posso deixar de ir, porque é o Deus que mudou a minha vida e vai mudar a vida de outras pessoas. Eu estou indo buscar um cara agora, Júnior, lá no Jacaré, para levar para a reunião. Eu falei, João, tá aqui, cara, ainda tem um trocadinho a mais aqui para te abençoar, e vai lá e resgata a turma lá. Há poucos dias atrás, João foi ordenado lá trabalhador, colaborador, alguma função lá, todo bonito, de terno, barbeado, perdeu a barriga e só fala de fé. 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 Tem gente que critica a igreja. Cara, quem sou eu para criticá-los? Discordo de alguns pontos teológicos, mas eles estão fazendo aquilo que eu não estou fazendo, e o que eu estou fazendo eles não estão fazendo, e o que eles fazem está levando gente para o céu, está levando João para o céu, e o que eu faço está levando a Neire para o céu. Então importa que o nome de Jesus seja pregado, o evangelho seja pregado. Você está entendendo isso?
Porque tem um monte de pé de caqui que não faz nada, mas está criticando o outro. Critica lá, critica aqui. Escuta, eu quero que Deus mude a sorte do João, da Maria, do José, da sua vida. E eu quero declarar que nesse mês de março Deus vai mudar a sorte dessa casa em nome de Jesus, querido. Escuta, a Esther manda dizer, olha, a situação é essa. O Mardoqueu já manda na lata, talvez seja para isso que Deus colocou aí. Isso mexe com a Esther e ela diz assim: junta todos os judeus, todo mundo que achar em Suzã, jejuem por mim, não comam, não bebam, durante quantos dias? 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois de irem ter com o rei, ainda que é contra a lei, se eu perecer. Esther estava dizendo, se eu morrer, está tudo certo, mas eu vou cumprir. Mordecai, está fechado. Escuta, eu amo gente valente. E essa casa é uma casa de gente valente. 3 dias de jejum, versículo 1 do capítulo 5, e eu encerro aqui. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Escuta, o 3º dia é o tempo em que a nossa sorte é mudada. Lá no livro de Êxodo, diz a Bíblia que o Moisés fala para Faraó, libera o povo para que depois de 3 dias caminhando no deserto, a gente faça uma festa. Oséias capítulo 6, versículo 2 diz assim: passados 2 dias, ele nos revivificará, e ao 3º dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Jonas teve no peixe, no ventre dele, 3 dias e 3 noites. O nosso Senhor e Salvador, ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. A Esther, depois do 3º dia de jejum, ela se arruma. E eu quero dizer para você que hoje, sabe, seja o 3º dia, o dia onde a sorte vai ser mudada, o dia onde gatilhos espirituais vão ser acionados e, sabe, vão gerar mecanismo no reino do Espírito, aonde Deus vai estar estabelecendo. É tempo da sorte ser mudada. Fique de pé em nome de Jesus.